Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos ler o versinho-chave, o estudo, para a gente embasar nosso diálogo dessa semana. Veja que o guia de estudos traz aqui a orientação para lermos o verso 12 do capítulo 2 de 1 Samuel. Diz assim, gente: os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Eu vou parar aqui no verso 12 para a gente conversar sobre isso. Ontem nós falamos e lemos aqui no livro Escolhidos que eles faziam com que o povo não tivesse reverência, né? Nem confiasse mais em Deus direito, e essa atitude deles trouxe irreverência para o povo. Né? Ó a força do exemplo, né, gente? Tá aí. Então eles não reverenciavam a Deus, diz aqui, ó. Os filhos eram perversos, não tinham nenhuma consideração pelo Senhor e nem pelos seus deveres de sacerdotes. O que acontecia? Depois leia do verso 12 em diante, é interessante você mesmo ler na Bíblia, dá uma olhadinha, né? Quando as carnes ainda estavam cozinhando, que era oferta, não é, gente, naquele tempo. Até a gente já estudou sobre as ofertas que eram levadas para o templo, existia o dízimo, o primeiro dízimo, o segundo, não é, onde era parte das ofertas iam para os levitas, outra parte iam para os sacerdotes, outra parte eram para as festas, lembra? Então, assim, e era essa parte que era tirada para as festas, para comerem junto, que os filhos de Eli estavam tirando do povo. Era a parte das ofertas que era para o próprio povo comer junto com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, que eles estavam pegando tudo para eles. Deus não tinha dado essa parte para os sacerdotes, não tinha dado para os levitas essa parte. Gente do céu, Deus, ele dá para cada um uma porção. Cuidado com o que nós denominamos, né, no direito de enriquecimento ilícito. Isso está inclusive na lei de improbidade administrativa, né, onde algumas pessoas se utilizam da máquina pública ou de recursos que não são delas e se enriquecem ilicitamente. Preste atenção. Aqui a Bíblia diz que eles não respeitavam nem a Deus nem aos homens, e não respeitavam os homens mesmo. Veja que há um relato em que mostra que eles pegavam essa parte que não era deles, e eu até grifei aqui, coloquei enriquecimento ilícito, tá? Na página 358, eu vou ler esse trechinho. Como não estavam satisfeitos com a parte das ofertas pacíficas que recebiam, os filhos de Eli exigiram uma porção a mais. Eles viam nesses sacrifícios uma oportunidade para enriquecer à custa do povo. Não só exigiam mais do que tinham direito, mas se recusavam a esperar até que a gordura fosse queimada como oferta a Deus. Escolhiam a porção que mais os agradava e, quando era negada, ameaçavam pegá-la à força. Veja que aqui está dizendo que eles pegavam o que não era parte deles, ainda forçavam, usavam de ameaça, faziam tudo que era coisa, né? E enriqueciam com isso. Não sei se eles faziam comércio, parece que pela lógica, para se enriquecer, eles não só pegavam para comer, eles comercializavam essas carnes. Inclusive, eles pegavam até crua antes. Diz que o servo chegava, não era nem eles, viu? Eles mandavam o servo, e o servo pegava, colocava o garfo lá, e o que viesse no garfo enorme disse que era parte deles. Olha os métodos, né, que usavam. E aí a gente vê a corrupção, né, palavra tão conhecida no nosso país. É a corrupção que estava dentro do templo. Que infelicidade, que tristeza, não é? Me fez pensar o seguinte: muitas vezes a gente não se contenta com a parte que é nossa. Não tem paciência. E a Bíblia diz, inclusive, um dos versinhos aqui para a gente pensar, depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia, 1 Pedro 5,6, diz que a seu tempo Deus vai nos exaltar. Eu sei que às vezes as coisas parecem difíceis, né? E são difíceis.
Você trabalha, dá duro aí, né? No dia a dia, é honesto, tá fazendo um monte de coisa certa, mas de repente cansou. E aí é um caixa de supermercado e fez tantos anos que era correto, mas parece que as coisas não andam, não se desenvolvem. Não, eu vou tirar um pouquinho, minha família precisa, é por uma justa causa. E começou a tirar aquilo que não lhe pertencia. É o que estava acontecendo com Hofni e Finéias. E olha só, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Não pense que tirar a parte que Deus não lhe concedeu não é grande e sério para Deus. Veja, às vezes Deus dá alguma coisa para a gente e Ele gostaria de ver a gente agradecido pelo que Ele dá e paciente e continuar trabalhando, se dedicando, porque Deus deu trabalho. Ele não queria que a gente se cansasse dessa forma. O pecado trouxe a canseira, mas o trabalho sem canseira é uma bênção. Né? E até tem gente que acha que no céu não vai ficar fazendo nada. Eu duvido, Deus não é assim. Não existe isso na Bíblia inteira. Deus é de trabalho. Jesus, quando veio à Terra, incansavelmente estava nas madrugadas orando durante o dia, curando as multidões, para um lado, para outro, ensinando, dando alimento, ajudando. Deus é Deus de trabalho, mas ele não queria canseira associada ao trabalho. É o pecado que trouxe isso, né, gente? Então, hoje, vale a reflexão do que aqueles rapazes estavam fazendo, retirando a parte que não lhes pertencia. E, gente, não importa se é pouco ou é muito. Se Deus não te deu, não fica pegando do outro, não. Porque do mesmo jeito que Deus dá uma bênção, Ele retira, tá? E não é para você ter medo, não é para você viver com Deus por medo, mas é para ter consciência de que Deus é justo, gente. Não é para tirar o do outro, não. Se ele deu para o outro, pode ser que ele tenha dado muito para o outro, e se ele deu para o outro para dividir e o outro não divide, aí o negócio é dele com Deus. Tem gente que odeia rico porque o rico não dá. Bom, o papo do rico é com Deus, porque Deus deu para o rico dividir e ajudar. É para passar na mão dele, não é para ele ficar fazendo fortuna, bilhões e milhões para o seu próprio bolso, para os seus prazeres egoístas, não. Mas não é para ter ódio e ficar cobiçando do rico também. É para ser agradecido com o que Deus dá e não ficar tirando do outro, não. E achar que o outro tem o dever, a obrigação de dar para a gente. Ele não tem obrigação de dar para a gente. Se ele der, é Deus quem o tocou. Né? A nossa parte nesse mundo é trabalhar, pedir forças para Deus, honestidade e agradecimento pelo que Ele dá. Porque diz a Bíblia que se Ele quiser dar mais, a seu tempo Ele vai dar. Se Ele não quiser, Ele sabe o que está fazendo para a nossa educação, para o nosso ensino, para a gente ser eterno. Porque Ele quer a gente com muita abundância. E aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Às vezes, no pouco, ele já está vendo que você não está sendo fiel. E provavelmente e possivelmente para o nosso próprio bem, que ele não dê mais mesmo. Então, que Deus nos ajude a observar a seriedade desse enriquecimento ilícito. É meu, Deus deu, obrigada, Senhor, e eu vou te agradecer de coração e não pegar o que é dos outros, a parte que o Senhor não me deu. E a bênção nisso, tá? Cuidado, porque quando Judas traiu a Jesus, ele recebeu aquilo que não lhe era devido. E os espíritos maus tomaram conta do corpo de Judas. Diz que na hora, né, ele saiu dali e o mal entra na vida daqueles que tiram. Você pode se esbanjar e dizer e ninguém descobrir a sua corrupção. Mas espíritos malignos tomam conta da vida daquele que tira do outro. Tira daquilo que Deus não lhe deu, que não lhe pertencia, que não lhe era digno. Judas o olho estava grande, né? Queria dinheiro, queria retorno. E teve também os espíritos maus no seu encalço. Vale a pena? Não vale, né, gente? De jeito nenhum. Que a gente tenha a bênção de Deus em tudo que Ele dá para a gente. E como diz a Bíblia, se contente com o seu soldo. Foi um recado lá, né? Falando para os João Batista, né, dizendo: contente-se vocês soldados com aquilo que você recebe, com o salário de vocês.
para não tirar de ninguém, não, porque Deus sabe espiritualmente a seriedade disso. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar para sermos adoradores determinados para o bem. Um grande abraço, fique com Deus. Não se esqueça de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dar um joinha para compartilhar os cuidados divinos pela vida da gente. Até a próxima. Tchau, tchau.